Bom dia a todos e bem-vindos à primeira Porto de Aveiro Business Talk, com o título Rumo à Neutralidade Carbónica. O meu nome é Margarida Coelho, sou professora auxiliar congregação na Universidade de Aveiro, vice-diretora da Unidade de Investigação Centro de Tecnologia Mecânica e Automação, sou docente no Departamento de Engenharia Mecânica e trabalho a área da mobilidade inteligente e sustentável. Por isso, alguns pontos breves, apenas como um enquadramento para a nossa conversa. Temos então o Pacto Ecológico Europeu, em que a Europa procura ser o primeiro continente neutro em termos de carbono, por isso o objetivo é ter emissões líquidas de gases com efeito de estufa zero em 2050. Depois, ponto número 2, temos também em Portugal o roteiro para a neutralidade carbónica, que foi desenvolvido em alinhamento com a dimensão também territorial e o próprio Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território, incorporando as políticas do Plano de Ação para a Economia Circular e focalizando aqui no Porto de Aveiro, a quem agradeço também o convite para moderar esta sessão. O Porto de Aveiro já adotou a sua estratégia para a transição energética e quando se fala na descarbonização de portos e aplicando especificamente ao Porto de Aveiro, pode falar-se das suas intenções ao nível da logística, também aplicação e utilização de biocombustíveis avançados, produção de energias renováveis, eletrificação de serviços portuários, da própria mobilidade. Por isso, tudo isto, todos estes pontos estão na estratégia para a transição energética do Porto de Aveiro. E nesse âmbito, a comunidade portuária também, o próprio Porto de Aveiro tem estado a fazer vários projetos e várias propostas de projetos em colaboração com a indústria, com a universidade, da qual é exemplo uma candidatura ao Pacto Ecológico Europeu, que envolveu o Porto de Aveiro, a Universidade de Aveiro, a EFASEC, a PRIO e também a Marlo. Por isso, todos estes pontos, no fundo, constituem uma base para o nosso debate e a nossa conversa. Eu passo a apresentar os meus colegas, por isso, em primeiro lugar, Artur Alves, da Marlo, sócio da Marlo Portugal, empresa de consultoria ligada à gestão de inovação, consultoria e sistemas de informação para o setor portuário e multimodal. Tenho também connosco Cipriano Lomba, diretor da gestão de tecnologia da EFASEC, e tem mais de 20 anos de experiência na inovação tecnológica da indústria e tem liderado equipas de ID na EFASEC. E temos, finalmente, também Cristina Borges Correia, que é diretora de Investigação e Desenvolvimento e diretora de Inovação na PRIO. Por isso, eu, para dar o ponto de partida, o kick-off para esta nossa conversa, passava a palavra a cada um de vós, para se apresentarem a vossa organização e, em termos gerais, a estratégia em termos de neutralidade carbónica que têm vindo a desenvolver. Começava por si, Artur Alves. Muito obrigado e bom dia. Tal como a professora referiu, eu sou atualmente sócio da Marlo Portugal e também vice-presidente e cofundador da Mixmove. São duas empresas ligadas entre si, já vão perceber porquê. A primeira, a Marlo, é uma empresa ligada à gestão de inovação, à consultoria e aos sistemas digitais para o setor portuário e multimodal. Nesta área da neutralidade carbónica e transição energética, trabalhamos em duas vertentes. A primeira, a consultoria para o desenvolvimento de programas integrados de transição energética para os portos. Isto inclui toda a concepção, bem como o apoio ao processo de captação de financiamentos, tanto nacionais como europeus, para este tipo de projetos. E depois temos também a componente digital na promoção de redes portuárias e multimodais mais eficientes, sendo que aqui gostaria de realçar que neste tema fomos recentemente reconhecidos pela Comissão Europeia como a empresa mais inovadora na Europa na área da IT para este tema, e isto pelo impacto que uma das nossas soluções digitais teve no corte da pegada de carbono de uma operação logística de grande volume, com a distribuição para mais de 50 países. Portanto, e com esta nossa plataforma, mais tarde podemos até aprofundar este tema, cortamos em sensivelmente 50% as emissões de carbono e também 35% nos custos logísticos, ou seja, associamos ganhos de sustentabilidade com ganhos de eficiência e poupança de custos. A Mixmove é uma startup originária com operações em Portugal, totalmente dedicada aos sistemas digitais para a gestão das redes logísticas, utilizando a inteligência artificial,
e que tem como missão desenvolver operações mais eficientes do ponto de vista de custos e mais sustentáveis do ponto de vista de emissões. É neste momento a startup nacional do setor da logística com mais investimento internacional angariado e temos como nosso principal parceiro um fundo de investimento norueguês que tem muito puxado por toda esta nossa vertente de descarbonização e redes logísticas verdes. A Mixmove conta já com operações em mais de 30 países, em 3 continentes, e trabalhamos este tema da sustentabilidade com operadores logísticos globais, como a DHL, a DB Schenker, a Deutsche Post, e também organizações com cadeias logísticas de grande volume e sistemas de distribuição muito complexos, como o Sistema Nacional de Saúde Britânico, em Portugal a SONAI, ou organizações industriais de grande volume, como a 3M, para o qual fazemos toda a distribuição a nível da Europa. Portanto, estas 2 organizações são organizações irmãs, são totalmente focadas na utilização da inovação e do digital como formas de tornar as operações muito mais sustentáveis, mas também combinando esse desafio de incrementar a sustentabilidade com ganhos de performance e com diminuição de custos operacionais. E isto é feito essencialmente à custa da eliminação das muitas ineficiências que o setor logístico apresenta na atualidade. E, portanto, este é o ponto atual das 2 organizações e como abordamos. Obrigada, Artur. Passava a palavra ao colega Cipriano para também nos descrever um pouco a EFASEC e a estratégia que tem tido ao longo dos anos a este nível. Então, bom dia. É uma satisfação participar nesta primeira talk do Porto Aveiro relacionada com rumo à neutralidade carbónica, de facto um desafio para todos e cada um de nós. A EFASEC é uma empresa com mais de 70 anos, uma empresa com forte cariz industrial e especificamente nesta área tem de facto, eu diria, um campo de ação vasto. Somos uma empresa com um vetor muito forte na área da energia, desde logo de inovação e de tecnologias de transformação de energia, onde há um caminho vasto a fazer rumo a materiais menos poluentes, como sejam utilizar ésteres ou óleos naturais em vez de óleos minerais, utilizar gases ou vácuo em equipamentos de proteção em vez de SF6, usar materiais com maior circularidade nesse vetor, utilizar e aumentar, digamos, o nível de automação das redes e a eficiência na gestão destas redes. Temos um vetor também muito forte na área das energias renováveis e na implementação de parques e de equipamentos e de soluções integradas em torno das energias renováveis. Inclusive, nos nossos edifícios, em alguns deles, já temos todo o telhado aproveitado com painéis solares, no sentido de reduzir também a nossa pegada da nossa indústria e da nossa parte mais industrial. Temos uma unidade de referência internacional na área da mobilidade elétrica, e, portanto, esse foi um vetor que agarramos há 12 anos atrás, quando em Portugal se lançou o MOBIE, e em que fizemos, de facto, um caminho bastante forte com outras entidades nacionais, e hoje somos reconhecidos internacionalmente nessa área, em particular na área dos carregadores DC, carregadores rápidos. Em complemento, na área mais do ambiente, que é o nosso, eu diria, um segundo vetor, digamos, forte, temos também um trabalho muito vasto na parte, digamos assim, de tratamentos de resíduos e de afluentes, e cada vez mais caminhando e explorando aí a parte, digamos, da circularidade, por exemplo, reutilizar as águas, por exemplo, reciclagem de resíduos, a parte que se chama convencionalmente o tratamento mecânico, a seleção e separação dos resíduos sólidos para futura, digamos, reaproveitamento, reintrodução na cadeia, nas cadeias produtivas e da circularidade. E, como último vetor, mais ligado à mobilidade, neste caso à mobilidade de pessoas, à mobilidade numa escala maior, nas cidades em particular, em meio urbano ou ferrovia, onde temos também um caminho considerável nos metros ligeiros, em particular, inclusive na ferrovia.
E, portanto, em todas essas áreas estamos a fazer um esforço considerável de adaptação, de redução da pegada de carbono, em particular nos nossos clientes e a quem atendemos, tendo presente aos dias de hoje que a EFASEC influencia a vida de cerca de 1 bilhão de pessoas, ou 1.000 milhões de pessoas, melhor dizendo, à escala global nestes diferentes setores. Como último ponto, e até porque somos uma referência também na Europa com um projeto em particular na Dinamarca, em Kroskro, temos o que ainda será hoje a maior central de biogás da Europa e, portanto, este é um bom exemplo do caminho que estamos a procurar trilhar e a fazer, em particular em tudo o que tem a ver com a eficiência e com a transição energética. Nesta primeira fase, creio que seria esta a minha primeira introdução. Muito obrigada, Cipriano. Foi uma introdução muito completa e muito precisa. Passava a palavra à Cristina para nos contar o que é que tem sido feito na PRIO ao longo dos anos. Muito bom dia a todos. Começo por agradecer a oportunidade para estar aqui hoje convosco a partilhar a nossa visão para a transição energética e a partilhar alguma da nossa experiência. Muito obrigada pelo convite. Ora, como Margarida disse bem, sou diretora de inovação na PRIO, estou cá desde o início, estou cá desde 2006, portanto a PRIO fez 14 anos há pouquinho tempo. A nossa cadeia de valor começa na produção de biocombustíveis, na produção de biodiesel. Começámos a nossa atividade precisamente no Porto de Aveiro, onde é a nossa sede. Temos depois uma área também no Porto de Aveiro, uma unidade de tancagem, onde armazenamos os biocombustíveis e os combustíveis fósseis que recebemos via navio e os enviamos, no fundo, para os nossos clientes e para a nossa rede de postos. Temos uma unidade de enchimento de garrafas de gás embalado, temos depois também a nossa rede de postos, com mais de 250 postos de abastecimento espalhados um pouco por todo o país, que no fundo é a face mais visível para todos. Nessas lojas disponibilizamos os combustíveis tradicionais, mas também disponibilizamos misturas mais ricas com biodiesel, de forma a promover a descarbonização do fundo dos carros que já circulam, das frotas existentes, com alguma energia renovável e mais do que a nossa concorrência, mais do que é obrigatório por lei. Estamos desde a primeira hora também, tal como é a EFASEC, na mobilidade elétrica, e a nossa visão para a transição energética é uma visão muito holística. O futuro para nós não é uma forma de energia, são várias, e o futuro começa hoje, e é um bocadinho nisso que nos temos focado nos últimos anos. Lá está, estamos na mobilidade elétrica, temos projetos na área do hidrogénio, portanto estamos a preparar o futuro, mas nos últimos anos temos focado muito a nossa atividade de inovação em conseguir fornecer aos nossos clientes soluções de descarbonização para a frota e para a infraestrutura que têm hoje. E aí então achamos que os biocombustíveis avançados podem de facto ter um papel importante. Pronto. E então a nossa fábrica de biodiesel, que começou em 2006 a ser projetada para trabalhar com óleos vegetais virgens, hoje trabalha quase exclusivamente a partir de produtos provenientes de economia circular, nomeadamente óleos alimentares usados e outros resíduos, que são ricos em substâncias que podem ser utilizados para produzir biodiesel. E é, no fundo, nesta área, o que temos vindo a fazer nos últimos anos. Muito bem, obrigada, Cristina. Por isso, antes de partirmos para o debate, também umas breves palavras sobre o que a Universidade de Aveiro tem feito a este nível. Por isso, a Universidade de Aveiro é composta por diferentes unidades orgânicas, diferentes departamentos, e lá está, pegando também na palavra da Cristina, a palavra holística, esta estrutura em departamentos dá uma abordagem holística muito útil, em particular quando queremos fazer colaborações envolvendo áreas como a energia, a mobilidade, a neutralidade carbónica. Por isso, tem havido, ao longo dos anos, e é uma grande aposta da Universidade de Aveiro, reforçar a colaboração com a sociedade, nomeadamente com a indústria da região, também com as câmaras municipais, toda a região de Aveiro e também a nível regional e nacional.
Por isso, intensificar essas relações de investigação na área da mobilidade inteligente, na área da sustentabilidade, da neutralidade carbónica, e, em particular, no Departamento de Engenharia Mecânica e no Centro de Tecnologia Mecânica e de Automação, a grande perspectiva, a grande prioridade tem sido desenvolver tecnologias que sejam úteis para melhorar a qualidade de vida, e, em particular, na mobilidade inteligente. E quando falamos nos impactos da mobilidade, pensamos sempre que o setor dos transportes é responsável por cerca de 25% das emissões com gases de efeito de estufa. Dentro das emissões de gases com efeito de estufa do setor dos transportes, temos uma grande fatia do modo rodoviário, 72% dessas emissões são do modo rodoviário, 14% pelo modo marítimo. E também ao nível da poluição atmosférica, sabemos que todos os anos na Europa morrem 400 mil pessoas devido à poluição atmosférica. Obviamente que o setor dos transportes não é o único, mas a causar esta situação, mas tem um papel bastante relevante. Por isso, a investigação que temos desenvolvido ao longo dos anos na Universidade de Aveiro remete para essa necessidade de diminuir fortemente as emissões de gases com efeito de estufa e de outros poluentes. E então temos desenvolvido vários projetos de investigação que incluem incorporação de tecnologias de informação e comunicação na mobilidade e, com essas tecnologias, também diminuir a pegada carbónica. Por isso, para partirmos para a nossa conversa mais ao nível de debate, uma vez que já conhecemos o que é que fazemos e as prioridades que cada uma das nossas instituições, melhor dizendo, tem vindo a desenvolver, eu gostaria também de focalizar esta conversa na realidade na realidade portuária, e em particular do Porto de Aveiro. Por isso, gostaria de vos passar a palavra e saber a vossa perspectiva das necessidades ao nível da logística, dos biocombustíveis, bem como da produção de energia renovável e da eletrificação dos serviços portuários. Por isso, eu começo agora pelo Cipriano. Por isso, o que acha que são as necessidades atuais deste ponto de vista, Cipriano? Bom, efetivamente, e de uma forma geral, estamos a assistir cada vez mais a uma aposta na transição energética em termos da mobilidade. Mobilidade num sentido absolutamente lato, como muito bem referiu, a mobilidade é responsável por uma parte considerável das emissões. Portanto, no caso concreto dos portos, eles são parte de todo o ecossistema e como tal, temos que endereçar esse tema. E ao endereçá-lo, nós, e eu em particular, vejo como um vetor importantíssimo o aspecto da eletrificação, do uso, digamos assim, de energia elétrica, mas não só. E nós cada vez mais percepcionamos que não vai haver uma solução única para esse caminho. Ele vai ter que ser feito com componentes diversas em termos energéticos. Em termos de eletrificação, há, eu diria, vários vetores. O primeiro é qual é a fonte da energia elétrica que nós utilizamos, digamos assim, no dia-a-dia, nas atividades do Porto. Daí a relevância maior de termos ou de assegurarmos que utilizamos energia elétrica de fonte renovável, de fonte não emissora. E, portanto, vejo esse como um dos grandes vetores e uma aposta que um porto como o Porto de Aveiro deverá e pode fazer, porque tem condições para isso. A sua localização, em particular, permite-lhe aproveitar um número considerável de horas de sol e até de nível de radiação solar que temos em toda a região do Porto Aveiro. Pode ser complementado também por energias renováveis de origem eólica, onshore ou offshore. Sabemos que ali a entrada da Barra, todos os dias, a energia das marés ou o movimento das águas tem uma quantidade de energia, eu vou usar uma palavra, para mim é por vezes até assustadora em alguns momentos, e portanto pode ser um desafio maior aproveitar essa energia
que eu diria desta forma simplista, que entra e sai 2 vezes, digamos assim, por dia, e, portanto, vejo aí como um dos vetores-chave da ação e do rumo à neutralidade carbónica do Porto Aveiro. Claro está, como já todos ouvimos dizer, a energia mais limpa que podemos usar é aquela que poupamos. E, portanto, há aqui uma componente também muito importante de toda a parte, digamos, de eficiência energética, de eficiência energética nos edifícios, eficiência energética nas operações, eficiência energética em toda, digamos, associada à logística e a toda a operação do Porto de Aveiro, e isso só poderá ser conseguido, certamente, à custa da componente da digitalização. Mas lá chegaremos. Portanto, nós e a FASEC vê como uma das componentes-chave rumo à descarbonização do Porto Aveiro, efetivamente, a eletrificação de várias das suas atividades, de vários dos seus equipamentos, e aqui uma visão integrada, que eu diria que é chave, do aproveitamento da energia, em particular da solar, por questões de competitividade à data de hoje, complementada por energia eólica, porque durante o dia temos sol, durante a noite não teremos, certamente com algum nível de armazenamento, quando há excesso de produção, para depois poder ser consumida, uma vez que é limpa, em horas de indisponibilidade de energia renovável. E, portanto, vemos aí esse caminho como o caminho certo e como uma componente-chave rumo à descarbonização e à neutralidade carbónica, como é o objetivo do Porto Aveiro. Muito bem. Cristina, do seu ponto de vista, que necessidades é que existem neste momento? A nível dos biocombustíveis avançados, de que falávamos há pouco, não é? Correto. Muito bem. Partilho também de grande parte da visão do Cipriano a nível da energia elétrica renovável. Em relação aos combustíveis, eu acho que é importante, quando pensamos no Porto, muitas vezes pensamos só na parte marítima, não é? É o que se calhar nos vem primeiro à cabeça. Ora, um porto de facto, tem a questão do fornecimento de combustíveis, de facto, às embarcações que lá passam, mas tem também uma componente forte de entradas e saídas, que muitas vezes são feitas por caminhão e pelos carros das pessoas que lá trabalham, mas essencialmente em termos de mercadorias, por caminhões. E é importante, então, a nossa visão, promover, disponibilizar na zona portuária o fornecimento de misturas mais ricas de gasóleo com biodiesel, que podem ter poupanças de gases com efeito de estufa muito significativas. Só para terem uma ideia, usando o biodiesel produzido a partir de óleos alimentares usados, temos uma redução de 84% de redução de gases com efeito de estufa, e é importante ter a noção que é compatível com 20% a 30% do parque de pesados nacional, portanto pode ser usado por muitos veículos, mas se nos ficarmos por soluções de compromisso, ou seja, com mais compatibilidade, com mais, digamos, com uma maior percentagem da frota, podemos ir a percentagens de 15%, 20% de biodiesel, o que já temos reduções de gases com efeito de estufa que podem andar na ordem dos mesmos valores, 15%, 20%. Portanto, pode ser um contributo importante que permita, no fundo, aos operadores que utilizam, que entram e saem todos os dias do Porto de Aveiro, que o façam emitindo menos, quer a nível local, porque também temos benefícios nas emissões local, no tubo de escape, não é? Mas, sobretudo, a nível de emissões de ciclo de vida. Também a disponibilização de combustíveis marítimos com a incorporação de biocombustíveis avançados nos parece também importante. Há uma série de exemplos por essa Europa e por esse mundo fora, de vários portos que estão a promover a mistura mais ricas ou mesmo biocombustíveis a 100%, portanto há uma série de navios e outras embarcações já compatíveis, e aliás nessa ordem estamos a trabalhar precisamente com o Porto de Aveiro para podermos disponibilizar essas soluções, começando com pequenos projetos piloto de demonstração para depois seguir. Eu penso que é importante
dar estes primeiros passos. Eu acho que essa é a principal necessidade que eu vejo agora, porque a tecnologia existe, a vontade existe, não é? O Porto, ainda há pouco tempo, o Porto Aveiro partilhou a sua estratégia de transição energética, muito, muito completa e muito ambiciosa. A vontade existe, a tecnologia existe, os combustíveis, a energia elétrica renovável. Portanto, acho que é importante começar a executar, que seja com pequenos projetos piloto, também para ir ganhando a confiança dos operadores. Muito bem, Artur, passava-lhe a palavra. Bom, sim, eu aqui resumiria em dois desafios ou duas necessidades. A primeira tem, de facto, a ver com a questão da transição energética dos portos, e os portos, neste momento, podem ter um papel muito relevante neste processo, porque estão, de facto, no cruzamento de redes logísticas, de indústria, de processos de produção e processos de distribuição de energia, e, portanto, têm um papel de grande relevo no cruzamento de atividades que são fortemente criadoras de gases de efeito de estufa. E para além disso, no processo de transição energética em curso, pelas suas características naturais, os portos estão muito bem posicionados para serem o ponto de consolidação de múltiplas fontes. E, portanto, muitos portos estão a posicionar-se para tornarem-se, neste novo contexto de mix energético mais sustentável, como energy hubs. Portanto, isto reflete, no contexto do porto, dois grandes desafios. O primeiro desafio, ou a primeira grande oportunidade, tem a ver com as oportunidades de negócio que resultam deste contexto e que estão a ser aproveitadas, ou pelo menos muitos portos estão a posicionar-se neste contexto. E o segundo, relacionado com também as oportunidades para que os portos sejam, de facto, um agente de mudança no processo de corte ou de redução das emissões, pelo facto de estarem ou serem um nodo, um ponto de consolidação fundamental entre todos estes processos. Portanto, esse é o ponto 1 e que, de certa forma, alinha com os temas que os meus colegas abordaram. O segundo é a questão do digital, e aí é um tema em que, bom, a logística, quase por definição, é uma indústria extremamente ineficiente, e a razão principal para isso, na nossa perspectiva, tem a ver com o facto de qualquer envio internacional, por mais simples que seja, requer coordenação entre centenas ou em alguns casos até milhares de diferentes atores, e, portanto, cada ator que nós metemos nesta rede introduz um pouco de ineficiência. E é também, como falámos há pouco, uma das indústrias que mais peso tem nas emissões, e esse impacto tem crescido de forma substancial nos últimos anos. E aquilo que nós vimos, e de certa forma quase que acaba por estar na gênese da proposta de valor, quer da Marlon, quer da Mixmove, é que, regra geral, mais de 50% daquilo que transportamos, seja num caminhão, seja num contentor, seja num meio qualquer, mais de 50% do que é transportado é ar, porque a utilização dos nossos ativos é ineficiente. E, portanto, só aí perdemos metade da capacidade que temos disponível para distribuir e para transportar os bens para a economia. E, portanto, nós sabemos que, com a tecnologia, particularmente utilizando a inteligência artificial e formas de orquestração das cadeias, é possível trabalhar a colaboração ao nível destas redes para garantir ganhos substanciais de eficiência. Eu há pouco referi, quando nós fomos mencionados pela Comissão Europeia como uma das empresas mais inovadoras, ou a empresa mais inovadora, foi de facto porque conseguimos orquestrar uma destas redes para, através da melhoria da forma como utilizamos a capacidade existente, da forma como destruímos as ineficiências do sistema, cortamos em metade as emissões de carbono, e aquilo que referimos é que os stakeholders do setor acabam por só adotar também este tipo de inovações quando isso reflete não só em sustentabilidade, mas também em ganhos de custo. Portanto, neste caso, realmente cortámos em 35% os custos. Portanto, o nosso foco, e acho que há uma oportunidade tremenda nesta área da utilização da tecnologia, particularmente da inteligência artificial, para orquestrar as redes, e nesse processo os portos são orquestradores fundamentais, porque fazem uma interface entre o mar e a terra, têm plataformas digitais que consolidam muita informação e, portanto, estão numa posição privilegiada para ser um orquestrador e um potenciador de tudo aquilo que tem a ver com a sincronização
das atividades e o planeamento e gestão integrado destas cadeias para garantir que essas ineficiências são, de certa forma, mitigadas e portanto, há aqui um potencial enorme para ganhos a partir desta abordagem. Muito bem. Aliás, o Artur já fez a ponte, e eu agradeço, entre também as necessidades e os desafios para a logística ao nível do ambiente portuário, e falou da questão da inteligência artificial, da digitalização, e eu até passava a palavra para o Cipriano, a esse nível, não é? Porque ao nível da transformação digital, como é que a transformação digital associada ao uso de energias renováveis, como é que pode potenciar e pode melhorar o ambiente portuário rumo à descarbonização? Pois, essa é, de facto, eu diria, uma das bases essenciais para que se possa, efetivamente, fazer a eletrificação baseada em energias renováveis. Em particular, ela é absolutamente essencial ao nível da eficiência, da orquestração de todos os sistemas. Até porque, vamos ver, acho que um dos aspectos absolutamente críticos ao sucesso da descarbonização será o trabalhar em ecossistema, em comunidade. E daí nós vemos as abordagens, em particular ao nível do Porto Aveiro ou outro similar, como seja haver uma comunidade energética. Os diferentes stakeholders, os diferentes empresas, entidades que trabalham e que operam e que estão, até têm em alguns casos, indústrias localizadas no Porto, pois o que nós defendemos é que em espírito de cooperação, de colaboração, possam ter diferentes unidades de produção, em particular solar, mas eventualmente outras, até de produção de energia a partir de resíduos ou outro que seja, e, portanto, toda a parte das comunicações, da digitalização, digamos, do processamento e da sincronização das diferentes fontes e também das diferentes consumos ou entidades de consumo, isso é muito importante. Porquê? Porque um dos segredos é conseguirmos, digamos, fazer o aproveitamento máximo da produção renovável, do momento em que ela existe. Caso não tenhamos a possibilidade de consumir essa energia toda nesse momento, então poderemos armazená-la para depois a reutilizar no momento em que a renovável não está disponível. Portanto, a existência de uma plataforma, um conceito que nós chamamos de Energy Hub, de um hub de energia que faz essa orquestração, que faz esse balanceamento e que, acima de tudo, também, isto é relevante, está a cada momento a avaliar isto com sistemas e com algoritmos evoluídos de previsão da produção, seja ela solar, seja eólica, seja das marés, seja outra. Ao mesmo tempo também, e isto eu digo a estimar a um dia, a várias horas, depois, digamos, em avanço, de forma similar, a previsão do consumo, dos diferentes consumos, vai chegar um navio a que horas, que tipo de movimentação é que vai existir, vão chegar caminhões ou outros veículos que têm necessidade de carga elétrica, e tanto quanto possível, a otimização e, digamos, a coordenação para que haja um sincronismo máximo, dentro do possível, obviamente, entre o momento de que temos disponibilidade de energia renovável e o consumo, que vai otimizar e que vai reduzir decididamente, digamos, a pegada carbónica e o nível de emissões. Só uma referência aqui que quando falamos neste Energy Hub e neste conceito desta plataforma avançada, certamente com a inteligência artificial, que aprende e que se adapta no tempo, estamos a falar não só de eletrons, não só de energia elétrica necessariamente, mas também de outro tipo de energia limpa, como sejam os biocombustíveis, como possa vir a ser o hidrogênio ou um derivado do mesmo. E, portanto, aqui uma ideia que nós defendemos, que é esse Energy Hub
estar de alguma forma a fazer o matching para que se consuma a cada momento, dentro da possibilidade, dentro do que os equipamentos e toda a operação do porto permita fazer, se utilize o tipo de energia que seja, digamos, o mais limpa, o mais ecológica, a que tenha menos emissões em cada instante. É possível que venhamos a ter, inclusive, uma das formas de armazenamento de energia que não seja apenas baterias, portanto, eletroquímica, mas também hidrogênio ou outras moléculas que complementem isso, porque são complementares e porque têm, digamos, outra duração e outra eficiência até no tempo, até eventualmente armazenar energia solar ou energia que é produzida de fontes renováveis solares no verão, para depois em períodos de menos sol, mais próximos do inverno. E, portanto, é toda esta orquestração e todo este trabalho que está absolutamente suportada nas tecnologias da informação, nas comunicações, até a sincronização dessas fontes de energia, no que vulgarmente se chama Virtual Power Plants, em que um conjunto diversificado de fontes renováveis são, digamos, agrupadas, aglomeradas, mas tem que ser de forma síncrona, para que elas se comportem como sendo uma unidade de produção de energia limpa com maiores dimensões. E, portanto, é absolutamente chave todo esse aspecto das tecnologias de informação, de comunicação e das plataformas, digamos, de orquestração, dos algoritmos inteligentes que vão aprendendo, que se vão adaptando. Esse é, de facto, uma componente absolutamente essencial também para melhorarmos a eficiência das operações do porto. E a coordenação com todos os stakeholders. Só um último exemplo. Não há necessidade do caminhão, eventualmente, ir a uma velocidade elevada para chegar ao porto e ficar 10 ou 15 minutos à espera, parado, porque não vai ter a sua carga nesse instante. Então, poderá ir mais lentamente. Estou a dar este como um mero e simplificado exemplo, mas certamente quando pensamos nestas áreas de toda a cadeia logística, há muitas oportunidades para melhoria e aí os sistemas de informação e comunicação são essenciais. Muito bem, e agora passando para a Cristina, por isso, que desafios e que áreas de inovação é que temos ao nível dos biocombustíveis avançados, que possam ser também aplicados e potenciados em ambiente portuário? Muito bem. Um dos principais desafios que temos agora nos biocombustíveis avançados é alargar o conjunto de matérias-primas que podemos utilizar nos biocombustíveis avançados, sendo que todas elas devem, portanto, ter origem em economia circular, na reutilização do resíduo. E aí temos vários desafios pela frente, desafios em que ainda é necessário desenvolver um esforço grande de investigação e desenvolvimento. Para terem uma ideia, nós neste momento trabalhamos já há vários anos com os óleos alimentares usados e temos um projeto grande a nível nacional para promover a recolha desse resíduo ao nível, tanto por parte das famílias e dos vários operadores. Mas temos neste momento mais de uma dezena de resíduos ou produtos provenientes de resíduos, portanto já de destilação ou de alguma purificação, que temos mais de uma dezena de novas matérias-primas em testes, portanto, no nosso laboratório. E em fases diferentes, alguns ainda numa fase de identificação de potencial, outros numa fase de teste industrial e já incorporação, portanto, em várias fases. E são resíduos que podem, quer vir da recolha seletiva, portanto, de resíduos sólidos urbanos, ou podem também vir de certas indústrias. Ora, o que é que podemos trabalhar a nível, digamos, das sinergias com o Porto, não é? Uma vez que a PRIU tem a sua unidade de produção de biocombustível avançado no Porto de Aveiro, nós já estamos a trabalhar precisamente com a equipa de amianto do Porto de Aveiro no sentido de perceber duas coisas. Uma, os resíduos produzidos localmente, portanto, aplicar no fundo um conceito de circularidade total ali à zona do Porto. Portanto, naturalmente, que o Porto tem mapeados todos os resíduos que gera e dos navios que por lá passam e por isso estamos a trabalhar com eles nesse sentido, perceber quais desses resíduos é que podem ter um potencial maior do que o tratamento que já lhes é dado hoje, naturalmente.
E depois temos a outra parte que, no fundo, o Porto está inserido numa determinada área geográfica, não é? E, portanto, faz todo o sentido alargar essa área de influência, não é, à comunidade, até porque os biocombustíveis avançados e a sua utilização têm, no fundo, benefícios para todos, de uma forma global, não é? Quer a nível da melhoria da qualidade do ar localmente, quer a nível, portanto, de retirar, de dar nova vida a um resíduo que podia ir para aterro ou para incineração, não é? E aí, portanto, estamos a trabalhar com as comunidades, não é? Com as câmaras municipais de Ilha, de Aveiro, portanto, com a área circundante, não é? E penso que esse é um desafio que também temos pela frente, em conjunto aqui com a administração do Porto de Aveiro, avaliar novas possibilidades e potenciar a utilização, portanto, destes resíduos que são gerados na nossa área de influência, não é? Para lhes dar, então, esta nova vida como um biocombustível avançado, que depois pode ser usado, lá está, como já falámos, quer no transporte rodoviário, quer no transporte marítimo, para o qual já temos soluções também de transição energética. Sim, obrigada, Cristina, pela visão. E também porque temos um pouco de terminar, mas fazendo aqui uma súmula do que vocês disseram e também focalizando na minha área, que é a área da mobilidade, já tocaram numa série de pontos que a própria União Europeia também estabelece como estratégicas e estabeleceu muito recentemente a estratégia para a mobilidade inteligente e sustentável, onde fala numa série de assuntos que vocês já disseram, já referiram. Também a questão da eficiência energética das atuais embarcações tem que melhorar. A questão da intermodalidade, isso não falámos, mas eu acho que a intermodalidade, fazer o shift, a mudança do modo rodoviário para um modo ferroviário ou um modo marítimo, é algo que ao nível da mobilidade pretende que seja feito. O multi-hub, referido pelo Cipriano, ao nível de energia, por isso não se trata, também como diz a Cristina, de uma solução única, por isso existe a necessidade de ter uma abordagem holística e integradora que possa plasmar diferentes opções energéticas também para um ambiente portuário, sem esquecer a avaliação das emissões ao longo do ciclo de vida dessas diferentes opções energéticas, e também potenciar a logística e também melhorar a eficiência das operações no ambiente portuário. Ao nível de inovação, também uma área que se tem muito trabalhado, mas mais para a mobilidade de passageiros, é a mobilidade enquanto serviço. E eu acho que a nível de aplicação para o transporte de mercadorias é algo que vai dar que falar no futuro, por isso como potenciar o encadeamento de várias opções de mobilidade e, de acordo com a solicitação do consumidor, mas também do fornecedor dessas mercadorias, para melhorar a mobilidade, não só no ambiente portuário, mas também em colaboração com a cidade circundante. Por isso, eu agradeço a todos a vossa contribuição. Ficaríamos aqui a falar durante muito mais tempo. Por isso, atingir a neutralidade carbónica é, de facto, um desafio. Implica transitar de um modelo económico mais linear para um modelo económico circular. Por isso, passar de um conhecimento e de uma aplicação assente em combustíveis fósseis para outras formas de energia mais renováveis. Por isso, são necessárias ações muito concretas, muito efetivas, ambiciosas na ação climática. Todas as vossas instituições têm essa ambição e o Porto de Aveiro também, com a sua estratégia, as suas ações em curso. Lá está, tendo em conta também a comunidade portuária e a colaboração das indústrias, vai percorrer de certeza este caminho com passos seguros, também rumo à neutralidade carbónica. Por isso, chegamos ao fim desta primeira edição das Business Talks. Agradeço mais uma vez aos colegas de painel a interessante troca de ideias e à assistência. Muito obrigada por terem assistido e até breve. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais.